Boa noite, me chamo Marcos Sintra. Boa noite a quem nos assiste pela TV Harmonia. Lembrando da nossa regrinha, querendo trazer alguma contribuição, é só levantar a mão para nós levarmos o microfone para que aqueles que nos assistem pela TV Harmonia também participem. 17ª aula do ciclo 1, Jandiaci, em Jandiaci, 17ª aula, já se entende como espírito imortal? Chegando lá, né? É assim mesmo, demora mesmo. Às vezes demora uns milhares de anos, mas a gente alcança. Né, Sofia? Então, hoje nós vamos falar sobre duas leis divinas, a lei da conservação e a lei da destruição. É importante que a gente entenda logo de cara que a lei da destruição e a lei da conservação são leis equivalentes e que podem ser chamadas também de leis da transformação. Que, na realidade, toda destruição é uma transformação e toda conservação também é uma transformação. E vamos, consequentemente, falar muito sobre natureza e sobre ecologia. E, para isso, o objetivo geral desta explanação é fazer com que percebamos que o meio ambiente em que vivemos nos acompanhará em nossa jornada evolutiva, cabendo-nos transformá-lo equilibradamente. Então, o meio em que vivemos, o meio que serve para o nosso aprendizado, o meio que foi colocado à nossa disposição, a forma como cuidamos dele, a forma como nos utilizamos dele, ele foi colocado para a nossa utilização, para a utilização dos espíritos encarnados neste planeta, mas esta forma, as consequências que advirão do uso que nós damos ao meio ambiente, elas nos acompanhará em nossa jornada evolutiva por todo o tempo, não só nessa encarnação, como nas seguintes. O meio ambiente que a gente recebe hoje também é resultado do que fizeram lá nos tempos anteriores. E devemos transformá-lo de forma equilibrada, ou seja, o meio ambiente está aí e que pode, e é uma necessidade transformá-lo. Mantê-lo do jeito que ele se apresenta não traz as condições, não proporciona as condições necessárias ao aprendizado do espírito. Então, isso que nós vamos ver hoje. E, além disso, vamos ver também que vamos ver a importância de se preservar a natureza e de modificá-la de forma harmônica. Vamos demonstrar o significado espiritual do uso da energia nuclear para a sociedade. Vamos mostrar o significado da lei de conservação, da lei de destruição e também a complexidade promovida na sociedade pela superpopulação. Tudo isso aqui diz respeito ao meio ambiente. E esse meio ambiente ele pode ser externo e pode ser interno. Como os próprios nomes já dizem, o meio ambiente externo é aquele que está externo à nossa morada, digamos assim. E o interno é aquele que nós utilizamos internamente, aquele que é a nossa cara, aquele que é o nosso reflexo, aquele que demonstra quem somos, é o meio ambiente interno. Mas o meio ambiente externo é consequência também dos nossos atos. E aqui eu vou trazer alguns exemplos de meio ambiente externo. Essas imagens aqui ainda existem no planeta
terra? Existe? Tem certeza? Sandra Eli. Existe, Sandra? Mas no Brasil, não. Mas em Salvador, não. Aqui em Piatã. Aqui onde nós estamos. Verdade. Esse aqui, ó, não está exatamente... Talvez esteja pior. Mas eu gosto sempre de trazer o exemplo, que é muito conhecido. Todo mundo que passa ali no Costa Azul, Orla Marítima, ali acho que é Otávio Mangabeira, né? Avenida Otávio Mangabeira, uma das principais avenidas de Salvador, Orla Marítima, linda, belíssima, o mar ali, como em toda a Orla de Salvador. Quem passa ali, quem já passou, obviamente todos, sentem um mau cheiro, né? Esse mau cheiro não é um lixão que tem ali, não é uma carniça que o urubu está ali se alimentando. Aquele mau cheiro ali é o resultado de um rio, chamado Rio... Eu acho que é Camurugibe, mas uns falam que é Camaragibe, um nome parecido com esse. É um rio que passa aí por toda Salvador quase, e desemboca ali no Costa Azul. Só que esse rio está infestado de esgoto. E ele não está exatamente assim, porque ali na altura do Iguatemi, algum prefeito anterior fez um interceptador ali, onde tem hoje ali, deve estar ali embaixo da estação do metrô. O rio vem ali, o esgoto, na verdade é um esgoto a céu aberto, vem ali, e ali ele é interceptado e é lançado naquele canal que vai até o Rio Vermelho. Chegando no Rio Vermelho, ele é lançado numa estação de tratamento de esgotos, e dali ele é lançado pelo emissário submarino em alto mar. Só que essa estação de tratamento não dá conta de tratar todo esse esgoto quando chove, porque aí o rio aumenta a vazão e ele não dá conta de tratar. Aí o excesso é lançado no mar, ali no Costa Azul, diretamente no mar. Então, ou melhor, nos momentos em que a estação de tratamento não dá conta de tratar todo o esgoto que é lançado no rio e mais a água do rio, ele vira quase isso aqui. E é lançado ali no Costa Azul, e praticamente toda vez que eu passo ali eu sinto mau cheiro. Então, não é algo que seja raro. Isso numa cidade cosmopolita, 3 milhões de habitantes, num país que não é dos mais pobres, não é dos mais ricos, mas também não é dos mais pobres, não é dos mais ignorantes, né? Não é um país que tem tecnologia, é um país que tem o seu certo respeito, mas numa cidade, quarta maior cidade do Brasil, quinta, talvez maior cidade do Brasil, ainda acontece algo parecido com isso. Isso aqui já é mais difícil porque as leis, que são leis criadas pelo ser humano, como consequência do que ele próprio provoca na natureza, do que ele próprio provoca no meio ambiente, ele precisa legislar e, consequentemente, limitar algumas situações que prejudicariam ainda mais o meio ambiente. Então, aqui hoje são exigidos filtros e tudo mais, isso já é mais difícil de acontecer aqui no Brasil. Pode acontecer em algum local mais remoto e tudo mais, mas já é mais difícil. De qualquer forma, exemplos não tão drásticos como esse, mas aqui no Brasil ainda encontramos exemplos de como tratamos o nosso meio ambiente externo. Já o meio ambiente interno, aquele da nossa morada, das nossas casas, do nosso condomínio, isso aqui também não é raro de acontecer. São moradias de acumuladores, obviamente que isso é uma doença, mas não é rara, acontece, mas aqui só para dar uma exageradazinha,
Mas como é o nosso meio ambiente interno? Como a gente trata os resíduos que produzimos dentro da nossa casa? Como a gente trata da limpeza da nossa casa? Quando a funcionária não vai, ou quando a gente está cansado, chegou da rua, qual é o tratamento que a gente faz, qual o tratamento que a gente faz na nossa própria morada? Eu estou trazendo esse tipo de informação para que vocês possam ir refletindo aos poucos até a gente chegar no final da exposição. Então, pensem o que vocês poderiam melhorar no meio ambiente interno de vocês. E pensem também como nós podemos melhorar o nosso meio ambiente interior. Porque o meio ambiente interno e o externo é consequência do nosso meio ambiente interior, de como pensamos. E muitas vezes nós pensamos de forma acertada, mas não agimos de forma acertada, porque temos preguiça, porque dá trabalho, porque meu vizinho não faz, porque meu condomínio, o síndico não faz, porque o prefeito não faz. Mas vamos pensar o porquê que nós não fazemos. Porque se no meu condomínio o lixo não é separado, o lixo orgânico lançado no local adequado, o plástico lançado no local adequado, o vidro lançado no local adequado, se no meu condomínio isso não é feito, por que eu não exijo que seja? Eu não exijo que seja porque o síndico é muito teimoso, a síndica é muito teimosa, não aceita esse tipo de exigência, as reuniões de condomínio eu não vou porque só dá confusão, muita briga. Então, eu deixo de mão. Mas você pode ser síndico, pode ser síndica, e tomar as atitudes necessárias. Tá certo, eu vou ser síndico, meu condomínio vai separar. Mas para que meu condomínio vai separar se a prefeitura não separa? Para que o meu condomínio vai separar se a prefeitura vai misturar tudo depois? Porque ela não tem onde jogar. Mas você pode ser prefeito. Você pode ser vereador. É muito difícil, muito caro ser prefeito e ser vereador. Então vamos ser ativistas. Vamos nos juntar para a gente fazer acontecer. Mas aí dá muito trabalho. Eu vou brigar com todo mundo, posso apanhar da polícia, mas tem quem faça. Tem quem faça, e tem bastante pessoas que fazem. Reflitam. A natureza é um ambiente no qual o espírito exerce o aprendizado necessário à sua evolução. Adenauer Novaes, no livro texto deste curso, Conhecendo o Espiritismo. Então, é no ambiente, é na natureza, que o espírito aprende, que o espírito apreende, internaliza, porque a natureza devolve para a gente a forma de trato que nós dispensamos a ela. Devolve mesmo. Se nós a tratamos mal, vamos receber de volta. Se nós tratamos a natureza bem, vamos receber de volta também. E nós, espíritos, temos muitas responsabilidades com relação ao meio ambiente. Muitas. E eu trago 5 aqui, só para continuarmos a reflexão. A primeira é a defesa do meio ambiente. Quem conhece esse símbolo? De quem é essa logomarca? Hein? Quem falou? Conhecidíssimo. Hein? Não, já viu, mas não lembra.
é uma instituição, é uma ONG, conhecidíssima no mundo, e que faz tudo isso aqui que eu falei, arrecadando recursos de pessoas que queiram doar, utilizando-se de ativistas voluntários. Greenpeace, entre muitas outras instituições, é uma instituição aguerrida, uma instituição que luta pelo meio ambiente. Exagera? Pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser que esteja fazendo até menos do que deveria. Eles alugam navios com aquelas mangueiras imensas e atacam navios que estão caçando baleias com aquelas mangueiras e jogam óleo. Fazem verdadeiras loucuras, mas obtêm resultados. Então, na defesa do meio ambiente, precisamos nos unir para que tenhamos de volta da natureza, o retorno da natureza, que seja confortável para nós. Porque ela vai devolver. Tudo aquilo que a gente fizer com ela, ela vai devolver. Então, precisamos defendê-la. Uma outra responsabilidade do espírito é o equilíbrio da natureza. É manter o equilíbrio da natureza. E eu gosto de um exemplo que eu trago aqui, que é um exemplo que traz uma precisão muito grande sobre o resultado da ação predatória do ser humano na natureza. Um camarada muito inteligente estava passeando pelo Canadá e ele era morador da Patagônia. Patagônia é uma região que fica ali no sul da Argentina e do Chile, região de clima temperado, bastante fria, uma região muito bonita, muitas florestas, pouco habitada. Ele era morador da Patagônia. Ele estava passeando no Canadá, muito dinheiro, e viu um bichinho que ele achou muito bonitinho. Um bichinho todo peludinho, todo fofinho, aquele focinhozinho assim lindo. Ele disse, rapaz, eu vou levar um bichinho desse lá para minha casa, lá na Patagônia. Tinha dinheiro, podia pagar a passagem do avião do bichinho. Esse bichinho chama-se castor. E ele é originário, ele é nativo das regiões do hemisfério norte, próximas ali ao Ártico. E ele pensou direito, disse, eu vou levar não, vou levar 3. Por que eu levo 2 fêmeas, um macho, e eles vão procriar lá na minha região? Vai ser bem bacana. Minha família, minhas filhas vão adorar, meus vizinhos vão ficar tudo abismados com a minha ação. Pegou 3 bichinhos desses, não sei quantos você levou, pegou uns bichinhos, uns castores desses e levou lá para a Patagônia. Chegou lá, soltou, e os castores adoraram, aquele local bonito. Só que os castores têm um hábito de cortar as árvores para fazer a moradia deles. Ele faz a moradia em madeira, por cima da água, e a entrada é por baixo da água. Ele é um bom nadador, então ele faz a entrada por baixo da água porque ele se livra, ou se protege de predadores. Quem é o predador principal do castor no hemisfério norte? O urso. E o inteligente esqueceu de levar o urso junto. Só que lá na Patagônia não tem o predador natural do castor. O que aconteceu? O castor, muito esperto, muito sabido, começou a fazer um bocado de filhote logo e começou a povoar a Patagônia toda. O que aconteceu? Começou a dizimar as florestas na Patagônia. E aí foi aquela correria, corre daqui, corre dali, o que é que faz, o que é que não faz. O governo argentino e chileno, os governos chegaram a oferecer prêmio para quem matasse castores lá na região, porque eles estavam destruindo as florestas. Então, precisamos ter o cuidado em manter o equilíbrio da natureza com as nossas ações. Você não vai levar um castor, vai chegar lá no Canadá, pegar um
um casal de castor e trazer para o Brasil. Mas você vai ali no Porto Seguro, Abrolhos, aí mergulha, pega um bocado de concha, estrela do mar, bota na sacola e traz para casa para enfeitar a casa. Às vezes você está trazendo um elemento ali, junto com aquelas coisas, aqueles objetos, ali tem seres vivos, e aí você coloca no jardim. Por exemplo, não sei se vocês conhecem, tem um caramujo que se disseminou aqui no Brasil, que ele é proveniente da África. Outro inteligente trouxe o caramujo para cá, e aquele não tem um predador dele. Então, aquele caramujo provoca doenças no ser humano, inclusive. Então, precisamos ter muito cuidado com as nossas ações. Não vamos tirar da natureza o que está lá para trazer para outro local. E nem vamos levar daqui para lá. Não vamos deixar lá o nosso lixo, os nossos resíduos. Isso é um respeito à natureza. A natureza deve ser respeitada simplesmente porque é natureza, porque é ecologia? Não, devemos respeitá-la principalmente porque é a nossa morada. É aonde vivemos. Então, o equilíbrio da natureza é algo que temos que refletir muito. Desta forma aqui, ó, Ranger, o apelido, deve ser o apelido dele, ele é um guarda florestal, ou foi um guarda florestal na África do Sul, Lanceria. E ele convivia com os leões, com as hienas, panteras, de uma forma extremamente harmônica. Chegava a tomar banho de rio com os felinos que nem gostam de água. E ele conseguia essa proeza de conviver harmonicamente, equilibradamente com a natureza. Então, é dessa forma que nós temos que pensar. Nós somos guardas florestais? Não. Mas precisamos pensar dessa forma. Não só com animais selvagens, mas também com os próprios animais domésticos. A ciência, né, o ser humano, já modificou tanto gatos e cachorros, que são os pets, né, os mais criados por nós, que hoje você, se não for pela aparência, você não sabe se é um gato ou se é um cachorro, porque eles já estão tão parecidos na maneira de agir que, às vezes, o gato faz coisas de cachorro, o cachorro faz coisas de gato. Ou então vai modificando os animais de uma forma que eles próprios nem conseguem sobreviver. Tem uns gatos e uns cachorros com os olhos esbugalados, sem nariz. Eu mesmo tive um gato, peça sem nariz, que morreu sufocado, sozinho. Porque não tinha, teve deficiência respiratória. Criação do ser humano. Desequilíbrio da natureza. Então, Ranger, o guarda florestal. Outra responsabilidade do espírito é a manutenção da natureza. Esses 5 exemplos aqui, existem centenas, são exemplos de animais lindos, belíssimos, cada um com sua função, cada um com sua beleza, que quase foram extintos, porque o ser humano passou a se utilizar deles como venda, como comércio, com poluição, e todas as ações do ser humano provocando quase que a extinção dessas espécies. Felizmente, órgãos, instituições como o Greenpeace, ativistas, lutam, se digladiam, usam todo o seu tempo, como voluntários, na maioria das vezes, em defesa do meio ambiente. A outra responsabilidade é a sustentabilidade. E aqui, sustentabilidade tem milhares de exemplos. Mas tem um que eu trago aqui que acho muito interessante. Aqui, certamente, um outro inteligente entendeu que colocar um jardim em cima do ônibus é algo assim de bastante sustentabilidade. Eu nem vou discutir se é ou se não é, porque quanto mais verde, melhor, né? Mas deve ter sido um político que pensou, vou colocar isso aqui, vou dizer que minha cidade é uma cidade ecologicamente correta e tal, e esse ônibus saiu rodando aí de cima para baixo, recebendo sol e gastando dinheiro público
para, certamente, representar a sustentabilidade. Aí um outro, mas esse aqui já um empresário, pensou, rapaz, se eu vou trazer a floresta para dentro da minha casa. Construiu um prédio, esse é na China, construiu um prédio e plantou um bocado de árvores. O prédio foi projetado para ter um bosque, uma floresta dentro dele. E ficou bonito, ficou bacana, show de bola. Só que esqueceu um detalhe, esqueceu de combinar com os insetos. O que aconteceu? Infestação de mosquito. Todo mundo teve que sair correndo de lá, porque ninguém conseguia morar no prédio, de tanto mosquito e tanto inseto que apareceu lá, óbvio. A natureza respondendo à ação do ser humano. Se colocou um bocado de árvore lá, é para quê? É para ir cigarra, é para viuvinha, grilo, tudo vai morar onde mais lhe convém. Então, precisamos pensar, refletir sobre de que forma vamos agir com a natureza, porque ela vai devolver para a gente o que a gente vai mexer com ela. Então, qual é a equação matemática? Primeiro, recusar os absurdos. Segundo, repensar o que vamos fazer. Terceiro, reduzir o consumo. Por que precisamos consumir tanto? Qual a necessidade disso? Por que comprar 10 pares de sapato e depois pegar 8 e às vezes nem dá para outras pessoas, joga fora, perde, estraga? Por que comprar eu ia dizer Ferrari, mas nem vou falar em Ferrari. Por que comprar uma caminhonete se eu posso ter um sedanzinho, um Onix, um carro pequeno? Vai levar no mesmo lugar. Mas a caminhonete, às vezes, roda o tempo todo com uma pessoa só, bebe um absurdo de óleo diesel, não tem onde estacionar. O governo tem que providenciar pavimentação, estacionamento, tudo para esse mundo de caminhonete que tem aqui. E tem caminhonete que nunca viu um grão de areia na carroceria. Só pelo prazer ou pelo status de utilizar, de ter uma caminhonete, de ter uma SUV grandona, de ter um carrão bonito. Qual a necessidade disso? Então, precisamos refletir. Depois, reutilizar. Tudo, praticamente, pode ser, de alguma forma, reutilizado. Então, antes de jogar fora, antes de jogar no lixo, precisamos pensar em reutilizar. Precisamos pensar em dar utilidade. Olha que isso está antes da reciclagem. Dar utilidade, dar novas utilidades a tudo aquilo que usamos. Eu li hoje uma lei que está sendo proposta, não sei se é em Salvador, já teve a lei dos canudos, para não se utilizar mais canudo plástico, mas uma lei que está sendo proposta no Brasil, não sei qual é o local, não sei se é federal, para deixar de se fabricar qualquer coisa de plástico que tenha uma única utilização. Exemplos: garfo, colher, faca, canudo e muitas coisas que só têm uma utilização, que é feito com plástico. O plástico é jogado aonde? Na natureza. Um garfo vai ser reutilizado como? Quebrou o dente do garfo, não vai ser jogado fora. E quantos milhões de toneladas de lixo são lançados na natureza? Ela vai devolver. E, por último, reciclar. Reutilizou plástico do supermercado. Foi no supermercado, quem daqui vai para o supermercado e leva a sua própria sacola? Não quero que ninguém responda. Não é para responder, não. Só quero que pensem. Quem vai e leva a sua própria sacola? Quem leva a sacola no carro e esquece de pegar e levar para o mercado? Quem não leva a sacola, chega lá, compra ou
supermercado dá de graça, leva para casa, chega lá, faz um bocado de bolo de plástico e joga no lixo. Então, precisamos dar utilização várias vezes para tudo que for possível. Precisamos consertar o que é possível consertar e continuar usando ou dar para alguém usar. Roupa, sapato, bolsa. O planeta não suporta e não suportará a quantidade de habitantes que aumenta a cada dia com o consumo. Se fosse o consumo dos países ricos, o planeta já estava completamente destruído. Por sorte nossa e por azar de quem não tem, o consumo da população de países ricos é 5, 10, 20 vezes superior ao consumo dos países pobres. Então, uns têm muito e jogam muito fora, jogam muito na natureza, outros nem para comer têm. Então, precisamos refletir. E, por último, a própria responsabilidade do espírito com o meio ambiente. E aí trazemos a questão da energia nuclear. Energia nuclear é uma energia poderosíssima, uma pequena quantidade de minério radioativo, seja plutônio, seja urânio. Essa pequena quantidade produz uma quantidade imensa de energia. Tem resíduo? Tem. Muito menor do que o resíduo dos outros combustíveis, até mesmo do que a própria energia gerada pela água, própria energia hidráulica gerada pelos rios. Porque quando você vai e constrói uma barragem do tamanho de Itaipu, do tamanho de Belo Monte, você forma lagos imensos. E esses lagos destroem aquela área toda da natureza. Muitas árvores ficam embaixo d'água, muitos animais são deslocados obrigatoriamente de local. Então, a energia nuclear é uma energia relativamente limpa. O que é que o ser humano espertinho fez? Passou a usá-la para destruição. Ao invés de utilizá-la através da lei da conservação, passou a utilizá-la para destruição. Ela é poderosíssima, construiu armas, criou-se armas com energia nuclear, e com isso ficam disputando quem é mais poderoso. Então, armas de destruição poderosíssimas com a energia nuclear. Mas a energia nuclear, ela é uma energia que, se responsavelmente utilizada, seria extremamente benéfica ao planeta. Do mesmo jeito que um monstro que está surgindo agora, se responsavelmente utilizada, vai ser fantástica para o ser humano. Chama-se inteligência artificial. Um monstro que está sendo criado e que já está sendo usado e muito para o mal, e que é maravilhoso para as necessidades humanas, para a medicina, para a engenharia, para a física, para tudo, para transporte, logística, etc, etc. Então, nós, espíritos, habitantes desse planetinha, somos os maiores predadores do nosso próprio meio ambiente, ambiente que nós temos necessidade para sobreviver. A energia nuclear é tão poderosa que aqueles que sofreram consequências das armas nucleares tiveram os seus perispíritos atingidos, tiveram os seus perispíritos muitas vezes despedaçados, muitas vezes foram atingidos de forma a que isso se refletiu em encarnações seguintes. Tamanho o poder desta energia, que podia ser utilizada sempre para o bem. E aí nós temos a tecnologia. A tecnologia é benéfica ou é maléfica para a natureza? É benéfica ou é maléfica para o ser humano? Obviamente que ela é as duas coisas. A tecnologia tanto é maléfica como é benéfica, a depender de como seja usada.
Mas eu vou trazer aqui exemplos de benefícios da tecnologia. A tecnologia é muito bem aplicada para o sustento, para que se possa manter a população. A tecnologia ela é muito bem utilizada para otimização da produção. Ela é muito propícia para o desenvolvimento, para a conservação de recursos, para as guerras e para as conquistas. No que se refere a sustento, otimização da produção, a tecnologia é a responsável pela manutenção de uma grande parte da população mundial. O planeta hoje, eu ia dizer comporta, mas na verdade suporta 8 bilhões de habitantes, e aumentando. Como alimentar 8 bilhões de habitantes? E aí nós temos respostas que podem ser contestadas. Exemplo, alimentação transgênica. Ela é prejudicial à saúde? Pode ser. Mas sem ela, quantos estariam mortos? Quanto ela aumenta em produtividade de alimentos? Como seria, por exemplo, se um país da Europa hiperdesenvolvido, um legislador qualquer resolvesse que lá não poderia ser utilizado, não poderia ser comercializado, por exemplo, soja transgênica. E que um empresário hiperinteligente, esperto, resolveu tirar proveito disso. Já que ele fabricou e não pode utilizar na Europa, ele mandou para a África. Pegou um navio, abarrotou de soja transgênica e mandou para a África. Isso não é verdade, hein? É só um conto aqui que eu estou criando. Mandou para a África, chegou lá, na África, ele mandou equipes de televisão e tal, para dizer que ele estava distribuindo alimentos para quem passa fome, etc, etc. Chegou lá, mas a legislação dele obriga que ele, mesmo doando, ele informe que aqueles alimentos são transgênicos. Então, ele pega lá uma pessoa, o gerente dele lá, pega um megafone, para lá num local extra pobre na África, todo mundo faminto, e aí fala que o empresário, a empresa tal, resolveu doar aqueles alimentos, aquele alimento para a população, que é um alimento muito bom, muito rico, e que muita proteína, e que serve para isso, serve aquilo, pode fazer sopa, pode fazer... E aí contou todas as vantagens da soja. Mas a legislação obriga que ele diga que aquela soja é transgênica. Então, ele avisa, é uma soja transgênica, e vocês têm o direito de escolher de comer a soja transgênica ou não. Quantos vocês acham que foram para casa sem levar a soja? Hein? Sem levar? 0. Óbvio que todos levaram. É melhor comer a soja transgênica do que passar fome, do que morrer de fome. Então, a tecnologia proporciona isso. Só precisamos saber usar bem. E, seguramente, a tecnologia de alimentos não está matando mais do que salvando, porque o homem, o ser humano, ele vive cada dia mais, ele vive mais tempo. Então, se a ciência está trazendo algo que prejudica a saúde, está trazendo também o que salva, está trazendo o remédio, está trazendo a solução. Então, a tecnologia, ela, se bem utilizada, ela está a favor do ser humano, a favor da natureza. Conservação de recursos, por exemplo. Quanto se perde de alimento nas ceasas da vida, nas fazendas? E a tecnologia, hoje, consegue aumentar em muito a capacidade de conservação de recursos. Mas a tecnologia também provoca as guerras, e as guerras, apesar de ser uma busca da conquista, ser a demonstração de poder, mas
as guerras sempre trazem um crescimento, um aumento na tecnologia. Sempre traz novos investimentos em busca de conquistar. Novos investimentos são feitos em tecnologia graças à guerra. Então, só precisamos saber usar. E na lei da conservação, existem duas questões a serem consideradas no que se refere à conservação. A conservação mecânica e a racional. A mecânica é aquela que todos os animais se utilizam em busca da saúde, em busca da alimentação. E, então, essa é uma forma mecânica de conservar-se. Ou a forma racional, que é em busca do bem-estar. Então, a conservação se dá sempre em busca desses parâmetros. E essa racionalidade deve levar a uso por utilidade. Quantos de nós utilizamos muitas coisas que não teríamos utilidade? Precisamos também refletir sobre isso. Não vamos culpar o vizinho, não vamos culpar o prefeito, o deputado, o presidente da República, o empresário. Precisamos fazer a nossa parte. Nossa parte é pequena, mas se juntar a minha parte pequena com a de Jandiaci, com a de Sofia, com a de todos nós, a nossa parte se torna grande. Então, evitar a tentação pelo prazer. O prazer de ter, o prazer de possuir, o prazer de mostrar que tem mais, o prazer de comer mais do que precisa, e aí aumenta o peso, tem que ir para o médico, tem que tomar remédio. Fugir das tentações. Os animais que não são racionais, eles limitam-se a satisfazer as necessidades, só. O ser humano é o único ser vivo do planeta Terra que mata o seu semelhante sem que seja por duas causas. Primeira, proteção, defesa. Segunda, sobrevivência. Me digam e aí quem souber me responda. Um ser vivo que destrua o seu semelhante, que não seja por uma dessas duas causas. Ou para se alimentar, ou para se defender. Não existe. Só o ser humano. Só nósinho aqui. Bonitinhos. E ainda nos denominamos inteligentes, né, Jorge? Que inteligência é essa, né? Quem são os herdeiros do planeta? Hein? Quem são? Daqui a 50 anos, quem vai estar aqui no planeta? Quem? Nova geração. Quem é a nova geração? Hein? Quem? Não, mas daqui a 50 anos a gente não reclamamos, não. Você mesmo, Jorge, um cara bonitão desse, deve ter uns 32 anos no máximo. 50 anos você está ainda jogando bola. Então, 50 anos não somos nós, são nossos filhos. Mas daqui a 150 anos, quem vai estar aqui? Nós. E nós vamos receber qual planeta? Aquele que está preparando hoje, né? Como é seu nome? Vanessa, hein, Vanessa? Nós vamos receber, nós vamos deitar na cama que nós estamos armando hoje. Qual será essa cama? O que Vanessa está fazendo para essa cama ser, depende do plantio, né? Essa cama ser uma cama confortável, mas que não tenha excessos.
uma cama de solteiro, já que é uma pessoa só, para que uma king não sei das quantas, né? Então, nós vamos estar aqui daqui, pelo menos eu espero, eu peço que eu esteja aqui daqui a uns 150 anos de volta. E eu vou receber o que eu vou deixar. E aí a frase é essa aqui, ó. Devemos sempre pensar que tipo de planeta deixaremos para nossos filhos, não é verdade? Quem concorda? Temos que pensar que tipo de planeta vamos deixar para nossos filhos. Errado. Nós temos que pensar que tipo de filhos vamos deixar para o planeta. Porque o planeta, ele vai ser modificado, vai ser transformado, vai ser conservado ou destruído, a depender dessas inteligênciazinhas que estão aqui em cima. Nós, espíritos imortais. 1992, 13 anos de idade, já um ativista até hoje, aos 44 anos de idade. Trouxe dados ali, população há 31 anos atrás, 5 bilhões de habitantes no planeta, hoje somos 8 bilhões, 3 bilhões de crescimento em 31 anos. E nada de novo aconteceu. Ela citou ali guerra no Oriente Médio, continua. Fome na África, continua. Além disso, tudo que ela colocou ali, os que ali estavam, a conferência internacional, estavam ali dizendo que estavam ali por motivos nobres, na realidade, a maioria estava ali por interesse, e hoje o planeta continua quase que semelhante a 31 anos atrás, com os mesmos problemas, com as mesmas questões, 31 anos depois. E aí nós vamos entrar na lei da destruição. Destruição que é uma transformação natural. A destruição traz renascimento, regeneração, renovação, melhoramento. A destruição existe para que essas coisas aconteçam. Ela é uma necessidade e ela traz vitalidade. Quando você coloca fogo no mato, numa floresta, aquilo é extremamente prejudicial. Mas o que renasce dali, renasce com muito vigor. É recomendado fazer isso? Não. Mas a consequência é mais vitalidade. Obviamente que hoje existem meios muito mais apropriados e muito mais adequados para que essa vitalidade aconteça. A superpopulação hoje se resolve por planejamento familiar. Esse crescimento de 5 bilhões para 8 em 31 anos, hoje está o crescimento é muito menor, e estima-se que o planeta não suportará mais do que 11 ou no máximo 12 bilhões de habitantes. Não vai ter tecnologia que consiga fazer com que esse planeta suporte mais 3 ou 4 bilhões de habitantes. E percebam que os espíritos que atuam para a proteção do meio ambiente, para a proteção do planeta, não só os encarnados como os desencarnados também, já estão fazendo com que essa curva decresça muito acentuadamente, para que nós não ultrapassemos o limite máximo suportado pelo planeta. Esperamos que assim continue, caso não surja mais alguns inteligentezinhos e destruam ele de uma vez por todas. A consequência do planejamento familiar, obviamente, que são melhores condições de vida para todos, né? E o ser humano
apesar de ser o predador implacável do planeta, o predador implacável da natureza, do meio ambiente, é o único que pode salvar o planeta. Nós, espíritos encarnados, somos os únicos que podemos salvar esse planeta. Então, precisamos também refletir sobre isso. Todos os seres vivos do planeta, eles destroem entre si. Então, a lei de destruição é uma lei natural, é uma transformação natural. Mas eles destroem como nutrição, para a manutenção do equilíbrio reprodutivo. O urso se alimenta do castor, que impede que o castor que a população de castor aumente absurdamente. Então ele se alimenta do castor e com isso ele traz o equilíbrio reprodutivo naquela espécie. E também ele se destrói para que sejam utilizados os restos do envoltório externo. Então aquilo que se transforma, deixa de ser um ser vivo, serve como adubo para os outros seres ainda vivos. E o planeta tende a transformar-se no mundo, o planeta Terra, no mundo de provas e expiações, para um mundo de regeneração. Mas isso só vai acontecer quando tivermos consciência de que somos imortais, nós espíritos somos imortais, vamos receber a Terra do jeito que a deixarmos, do jeito que ensinarmos a quem vai ficar. Consciência da reencarnação, ter a preocupação com a condição de sobrevivência do planeta, substituir o supérfluo pelo necessário e reduzir a necessidade de destruição, quando o espírito predominar sobre a matéria. Então, quando o espírito entender que o bem material é um bem menor, que o ter é muito inferior ao ser, nessa época, nós vamos ter essa redução da necessidade de destruição. Até lá, essa necessidade está sempre aumentando em função de que estamos sempre querendo ter mais. A destruição sempre é seguida de desenvolvimento intelectual e moral, em função das dificuldades que ela provoca. Então, ela vai estar sempre seguida de desenvolvimento. E os flagelos destruidores, eles provocam um avanço mais rápido do desenvolvimento, séculos em anos, e as guerras é a natureza animal tentando sobrepujar a natureza espiritual, é a satisfação de paixões, o direito do mais forte, são sempre, apesar disso, são sempre menos frequentes e cada vez menos cruéis, quando necessárias. E as guerras são, muitas vezes, por necessidade de liberdade e progresso. Quando eu falo que elas são cada vez menos frequentes, obviamente que elas ocorrem em número menor do que ocorriam há muitos anos atrás. Quando eu falo que elas são menos cruéis, eu falo porque o objetivo das guerras há anos atrás, mesmo no século XX, o objetivo maior era de matar o maior número possível de pessoas. A Segunda Guerra Mundial matou 3% da população mundial. 3%. Matou entre 75 e 80 mil, nem se sabe o número exato. Matou entre 75 e 80 milhões de pessoas, a Segunda Guerra. E qual era o objetivo das grandes nações, das nações poderosas? Era construir armas que matassem o maior número de pessoas. E os Estados Unidos, que chegaram na frente, criaram a bomba atômica, lançaram sobre o Japão, 2 vezes, Hiroshima e Nagasaki, e com isso matou uma quantidade imensa de pessoas. Depois, não satisfeitos, eles criaram a bomba de hidrogênio, mais potente do que a atômica, e depois criaram a bomba nuclear, ou a bomba de nêutrons.
A bomba de nêutrons é uma arma que só destrói ser vivo. Se ela for lançada numa região, obviamente onde ela cair vai destruir, mas em toda a região ela só destrói ser vivo, destrói as plantas, os animais, o ser humano. As casas ficam tudo em pé, edifícios, pontes, tudo em pé. O objetivo era matar o ser humano. A bomba de nêutrons nunca foi utilizada, mas foi testada. Hoje, as armas mais modernas são mísseis teleguiados, que são instalados em drones. Esses drones viajam milhares de quilômetros por satélite, GPS, inteligência artificial. Esses drones acertam, esses mísseis acertam o alvo com diferenças com erro de 10 metros. Então, um míssil é lançado no Brasil, chega lá em Buenos Aires e acerta um alvo com a diferença de 10 metros, com uma possibilidade de erro de 10 metros. E esse míssil, ao chegar no local onde ele vai atingir, ele vai analisar o que ele vai atingir. Ele foi programado para atingir uma instalação militar onde tem soldados com fuzil, etc, etc. Chegando lá, tem crianças, ele se desvia, lança-se ao mar e explode. Se autodestrói. Então, as armas hoje, elas matam o menor número possível de pessoas. Então, as guerras estão cada vez menos cruéis, graças ao entendimento do ser humano de que a natureza espiritual deva se sobrepujar à natureza animal. Ainda está muito distante disso, mas já estamos num caminho, num começo. E essa guerra? Foi boa ou foi ruim? Hein? Essa turma é calada, viu? Foi bom o quê? Foi bom para o planeta. Foi bom para limpeza de ser humano? É porque, assim, visto de um ponto de vista do que você havia falado antes sobre o contingente populacional, tem muita gente, só que isso é algo muito complexo para as pessoas que tiveram seus entes perdidos. Então, para a gente falar sobre isso aí é complicado. Mas eu vi como uma limpeza. E vai acontecer uma outra para que a gente possa ir estruturando e chegar ao mais reto possível no caminho da retidão. Essa Vanessa é médium, viu? Eu concordo em parte com você, não concordo que tenha sido uma limpeza, nem que vai existir outra. Até pode acontecer. Mas foi uma guerra um tanto quanto democrática. Ela matou pessoas ricas, pobres, matou pessoas nos Estados Unidos, na Europa, nos países ricos, países pobres. Ela foi um tanto quanto... matou indiscriminadamente, ela não discriminou ninguém. Ela trouxe muitos malefícios. Ela matou entes queridos, como disse Vanessa, e ela trouxe algum benefício? Um vírus, máscara, hospitais lotados, muita gente morrendo. Desenvolvimento da medicina, vacinas produzidas em tempo recorde, interação entre países, às vezes inimigos, entre cientistas inimigos em busca de um propósito único, que era salvar as pessoas. Imposição do mundo digital. Tem pessoas que falam que o século XXI só começou depois da pandemia, quando o mundo digital passou a ser utilizado. Hoje, 23%
Das pessoas que trabalharam em casa durante a pandemia, 23% ainda continuam trabalhando em casa. Não precisam mais ir para o trabalho. Não precisa mais ter a quantidade de escritórios que existia, não precisa mais gastar energia, gasolina, combustível, transporte público para que essas pessoas vão trabalhar, e elas trabalham muito bem. E hoje elas podem trabalhar em qualquer lugar do mundo. Psicólogos hoje atendem digitalmente, médicos atendem digitalmente, conferências são digitais, reuniões são digitais. Então, o mundo digital é uma consequência. O mundo digital, a aceleração da inserção do ser humano no mundo digital é uma consequência da pandemia. Então, como toda guerra, a pandemia trouxe os seus benefícios e os seus malefícios. E agora eu convido vocês para meditar. Meditações importantes. Consumismo. Diga, Vanessa. E a gente pôde perceber também um outro ponto, que com a pandemia a gente pôde saber qual é a importância do outro. Eu acho que foi o principal. Principalmente, eu digo isso por experiência própria. Minha família, uma parte era mais unida, outra parte era mais afastada. E com a pandemia, a gente vendo pessoas muito próximas morrendo, começou a ver a importância. Uma união maior. Exatamente. Acho que a gente vê a possibilidade de hoje você estar aqui, mas amanhã você pode não estar fisicamente. Acho que uniu mais as pessoas. Mas você sabe que a pandemia afastou muita gente também, né? Também. Muitas famílias se afastaram. Não pela morte, sim, mas pela não suportar a convivência, né? Então, tudo isso é aprendizado do espírito. Por que a Covid veio? Qual foi a finalidade? O que é que ela trouxe? Então, muito aprendizado, né? Então, a necessidade de tanto consumo, a necessidade de se usar uma Ferrari ao invés de um carro mais simples, um carro que consuma menos, que seja mais barato. E refletir também sobre a destruição das florestas de forma inadequada. Obviamente que nós precisamos utilizar as florestas, mas tem que ser de forma adequada e temos que reflorestar. O ser humano precisa se utilizar do que a natureza oferece, mas precisa também devolver o que ela necessita, porque nós vamos precisar dela no futuro. A matança indiscriminada de animais para objetivos supérfluos. Uns matam focas, elefantes marinhos, para transformar em casacos. Outros matam elefantes para transformar a presa dele em objetos, não sei se a gente pode chamar de arte, mas em objetos de marfim. Outros matam o gorila porque, supostamente, os testículos do gorila têm substâncias afrodisíacas. Então, é a destruição da natureza para objetivos supérfluos. E a poluição, todos nós conhecemos, camada de ozônio, 20 anos depois, camada de ozônio é isso aqui, ó. Ela não está regredindo, ela está aumentando, ó. Então, quanto mais poluição, quanto mais combustível fóssil no planeta, mais a camada de ozônio é destruída, mais a temperatura do planeta se eleva, e sem falar na poluição, que faz com que o que é lançado no lixo, a chuva carrega, joga no mar, os animais terminam criando-se armadilhas para os animais, tipo essa tartaruga aqui, ó. E a água, o bem provavelmente mais precioso do planeta, precisa ser sabiamente utilizada, sob pena de que não termos água suficiente para os nossos filhos daqui a 50 anos e para nós mesmos
daqui a 150 anos. Do outro modo, se não protegermos os nossos aquíferos, podemos chegar aí em 2070 ou num ano aí mais à frente e viver num mundo assim, ó. Texto publicado na revista Crônica de los Tempos, de abril de 2002. Vocês acham isso possível? O que fazemos com a água pode nos levar a isso. Apenas, eu tenho um dado aqui mais à frente, que vocês vão ver, a quantidade mínima
de água potável que resta ainda no planeta. Diga. Oi. Só queria contextualizar um pouco, trazer uma contribuição de uma experiência que eu tive com relação à escassez e como eu percebo que muitas vezes é preciso passar por situações difíceis para que gere um aprendizado. E aí, você citou exemplos de guerras, né, o lado ruim das situações. Por mais que se tenha, e acho que atualmente mais ainda, uma educação infantil, a educação escolar, e até a nossa consciência também, para ensinar nossos filhos determinadas atitudes, de não jogar fora tais alimentos, consumir menos, tudo que você citou. Com relação à água, por exemplo, há uns 4 anos atrás, mais, porque teve a pandemia, e nós trabalhávamos em um interior aqui do estado da Bahia, ao norte, e houve uma grande seca. E começou a prejudicar em demasia a cidade e, consequentemente, uma campanha de redução de consumo. E foi só ali. Eu nem sofri tanto a falta d'água, mas já gerou uma consciência de economizar, porque se não economizar, a falta ia faltar em alguns ambientes, para algumas pessoas já estava bem restrito e até com falta. E aí a gente começa a criar, aprender novas formas de lidar com a situação. Então, com isso, eu passei a ter hábitos. Exemplo, roupa de cama, era preciso trocar 15 dias. E ok, lá em casa até hoje, ainda não estando lá na cidade, mas eu avalio. Está limpa? Não vou trocar. Determinadas atitudes assim, que infelizmente nós, espíritos aqui, encarnados na Terra, ainda precisamos passar por dadas situações para que a gente aprenda. É lamentável, porque somos seres tão inteligentes, né? E aí, eu também percebo, só completando, que por mais que a escola venha ensinando, a educação venha evoluindo com essa educação, por mais que a gente também instrua, eu ainda percebo a falta de consciência e da prática, inclusive das crianças, dos meus filhos. Essa semana mesmo eu peguei meu filho, enchendo um copo d'água e terminando de jogar, bebeu 2 goles, jogou na torneira, eu falei, o que é isso? Então, assim, não usou, para que encheu todo? Ok, encheu, não sabia que não ia beber todo, joga na planta, guarda. Seu nome? Gabriela. Gabriela. Então, Gabriela, essa é a reflexão necessária. Aí você fala, ele pegou um copo de água, bebeu 2 goles e jogou o resto na pia. Da pia ele vai para o esgoto, claro. Se você pega esses 5 goles de água que ficaram no copo e multiplica por 8 bilhões de pessoas, essa água foi uma água trazida do manancial, transportada, aqui está o caso de Salvador, vem lá de Pedra do Cavalo, construiu-se uma barragem, uma tubulação imensa, 2 metros de diâmetro a tubulação, para trazer essa água para uma estação de tratamento. Essa água é tratada com cloro, com uma série de substâncias químicas, bombeada para chegar nos reservatórios das casas, dos apartamentos, e a gente ainda bota um filtro lá e filtra a água. Então, todo esse custo de água, você pega 5 goles e multiplica por 8 bilhões de habitantes. Se 8 bilhões de habitantes tivessem a mesma condição que a gente, e você vai ver o custo desse meio copo de água que se jogou fora. Mas é muito pouco. Vamos brigar por causa de meio copo de água? Toda vez que vocês pensarem em um pequeno desperdício, multiplique por 8 bilhões de habitantes. Aí vocês vão ver o tamanho do desperdício, porque todos nós, com suas raras exceções, fazemos assim. Bom, ali eu mostrei a parte deletéria do ser humano, mas a gente pode continuar, pode preferir, pode escolher viver assim, ó. Nossos agradecimentos ao Greenpeace, que preparou esse material. Relaxem agora, porque 2070 pode estar assim ainda.
esse nosso planetinha azul pode se transformar num planetinha amarelo ou vermelho, a depender do que nós fizermos com ele. Então precisamos ter esta consciência de escolher entre... Você vê que um único elemento, água, tudo que foi colocado ali naquela carta é possível. Não tem nada de absurdo ali, não tem nada que seja impossível, nada. Pagar o salário com água, zonas dos mais abastados com ventilação artificial, e quem não pode pagar vai para as zonas respirando menos. Nem produzir água a partir do ar não pode, porque está contaminado. Rios contaminados, o planeta desertificado, consequência de guerras nucleares, tudo isso é possível. E mesmo nós, aqui, nos sentindo pequenos, estamos em Salvador, Centro Espírita Harmonia, aqui numa palestra e tal, nós temos a nossa responsabilidade em evitar que o planeta se torne aquele exemplo lá de 2070. Como? Vou dar aqui alguns exemplos. Reciclar sempre vidros, plásticos, papéis. Só comprar aquilo que é realmente necessário, assim não estimula a produção de coisas inúteis. Se você compra menos, a indústria produz menos. Tira menos do planeta. Porque tudo que é produzido é retirado da natureza, é retirado do meio ambiente. Tudo, sem exceção. Não adquirir ou evitar comprar objetos feitos com isopor e outros materiais não recicláveis. Varrer o chão ao invés de empurrar o lixo com a água. Isso era muito comum. Você falou o exemplo aí? Isso aqui era muito comum. Hoje até se vê menos, mas se ainda vê. O planeta só possui, olha o dado que eu falei para vocês, 2,7% de água doce. De toda a água que existe no planeta, somente menos de 3% é doce. Desses 3%, 1% é potável. Não é 1% de toda a água do planeta, não. Desses 3%, somente 1% pode se beber. Então, pensei uma quantidade de água, a milinésima quantidade de água potável que o planeta ainda nos oferece. E nós vamos terminar acabando com esse pouquinho. Metade da população mundial já vive em situação de escassez de água e na próxima década serão 2/3. Ensinar as crianças sobre preservação, educação, na escola, em casa. Nas viagens, não tirar coisas da natureza, conchas, pedras, e nem deixar os seus sinais, os seus resultados. Deixar o lixo, comida e outros restos. Então, responsabilidade completa. Nossa, vou no Capão fazer um passeio, uma atividade, traga seu lixo de volta. Como é que eu vou trazer meu lixo? Bote dentro do carro e traga para colocar no lugar adequado. Por exemplo, quando se fala em colocar o lixo no lugar adequado, não quero que ninguém responda, só quero que vocês reflitam. Quem daqui pega o saco do supermercado e coloca e substitui pelo saco de lixo? Primeira pergunta. Não precisa responder, só estou perguntando. Vamos ver onde a gente chega. Então, traz o saco do supermercado, ao invés de jogar fora, não compra saco de lixo, a indústria não produz, não retira mais da natureza para produzir. Usa o saco no lixo. Quem daqui descarta pilha, sabe pilha? Descarta pilha em locais que elas serão descartadas adequadamente. Quem daqui joga a pilha no lixo, sabendo que a pilha contém minerais que contaminam a natureza? A pilha tem que ser levada para um local, Tem poucos lugares em Salvador onde eles descartarão adequadamente. Quem daqui
pega o remédio vencido e leva na farmácia para que lá ele seja colocado no local e ser descartado adequadamente, porque remédio tem hormônio. Se você lança no lixo, a chuva vai diluir esse remédio e esse hormônio vai para a natureza. As plantas vão absorver esses hormônios e nós vamos nos retroalimentar com o que nós estamos jogando fora, com o que nós estamos colocando na natureza, ela vai devolver para a gente. Então, são pequenas coisas que a maioria de nós não faz. Não comprar objetos produzidos à custa de trabalho infantil, abuso de animais ou de empresas não comprometidas com o meio ambiente. Isso aqui está transformando as empresas. Não pensem vocês que as empresas estão fazendo propaganda de que são a favor do meio ambiente, que protegem o meio ambiente porque elas são boazinhas, não. Elas fazem isso porque se elas não fizerem, daqui uns dias, daqui uns tempos, vão deixar de ter consumidores e, consequentemente, vão deixar de ter lucro. Então, nós somos responsáveis por isso. Nós somos responsáveis em exigir e fazer com que... Está precisando de um microfone. Fazer com que as empresas atuem de forma adequada com a natureza. Eu não sei quantos daqui sabem que tem algumas empresas que dão iniciativas, né, financeiras, inclusive, para pessoas que levam lixo, levam recicláveis. Então, por exemplo, a Coelba, se você levar vidros, plásticos, materiais recicláveis, tem vários pontos de coleta. Lá na Pituba tem no Posto Namorado, na CM, e aí pesa e você dá seu código da energia, é convertido em redução na conta de luz. Claro que não é muito, mas você está fazendo uma boa ação quando né? Devia ser de graça. Nós deveríamos fazer isso de graça. É isso que eu estou dizendo, fazer de graça. Tem vários pontos de coleta. Na Pituba também tem a Revivar, que recicla lixo, né, e eles são um grupo filantrópico, não sei, uma entidade. Mas essa Coelba, se as pessoas querem pelo menos um benefício por fazer, já tem uma redução da conta de luz, né? E as farmácias recebem os remédios, algumas, não todas, recebem os remédios vencidos. As lojas de eletrodoméstico recebem os eletrônicos que não prestam mais, as pilhas. E nós precisamos não só buscar onde tem isso para contribuir, como exigir que todas façam, né? Abolir o uso de peles naturais, não jogar óleo usado não jogar óleo usado na pia ou no vaso. Óleo usado contamina o manancial aquífero. Então, o óleo usado tem que ser colocado numa garrafa PET e jogado no lixo, para que ele vá para um aterro sanitário nas cidades que existem aterros sanitários, né? Salvador, que eu saiba, tem aterro sanitário, né? Então, óleo de cozinha usado. Jogar fora o papel higiênico usado, separado e bem fechado, trocar válvulas de descarga dos vasos por uma mais econômica, como todo equipamento eletrônico, trocar sempre por mais econômicos, escovar os dentes sem deixar a torneira aberta, tem quem faça isso, reduzir o tempo do banho, fechar a água enquanto sem sabor, passar o shampoo e condicionador. Tem hotéis hoje, a maioria, acho que todos os hotéis hoje, os hotéis de luxo, antigamente trocavam as toalhas todos os dias. Você estava lá 5 dias, ele trocava 5 vezes a toalha. Hoje eles colocam lá, pelo bem da natureza, se você não quiser trocar sua toalha, pendure em tal lugar. Então você vai e passa. Qual é o problema de tomar banho 5 dias com a mesma toalha? Eu faço isso em casa, então não peço para trocar minha toalha. Nem de rosto, nem de banho, nem nada. Então isso economiza para eles, não me importa. Importa que eles não vão gastar sabão e água para lavar minha toalha. Trocar a máquina de lavar por outra de eixo horizontal, que é mais econômica, utilizar transporte coletivo quando viável, combinar carona com os colegas de trabalho da escola, etc. Isso aqui também, se for somar quantos andam com uma única pessoa no carro, é algo, ou tem 2, 3 carros na casa, para o conforto de quem utiliza, é algo também que pode se refletir. E essa página aqui para vocês colocarem suas sugestões, que eu tenho certeza que serão muitas.
o Greenpeace agradece. Precisamos refletir sobre os nossos atos, porque os nossos atos serão reflexo para aqueles que estão conosco, sejam crianças ou não. Então, eu quero que vocês reflitam sobre a responsabilidade de cada um. Esqueçam essa responsabilidade do outro. Esqueçam a responsabilidade do governante. Esqueçam a responsabilidade do coletivo. Vamos nos preocupar com a nossa responsabilidade. Quando nós nos preocuparmos com a nossa responsabilidade, o mundo certamente será um mundo bem melhor. E Adenauer, no mesmo livro de vocês, traz que preservar o meio ambiente é dever e necessidade ao mesmo tempo. Encarnados e desencarnados, estamos todos sujeitos a viver na natureza, cabendo-nos preservá-la a todo custo. Muito obrigado a vocês.